através de nós, amém? Então nós queremos ministrar uma palavra nessa linha aí hoje. Você que está com a sua Bíblia aí, queria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 10. Primeira Coríntios 15, 10, olha o que Paulo diz aqui. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Olha o que Paulo diz. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Que versículo poderoso esse aqui, querido. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Senhor Jesus, nessa noite, nós te damos graças mais uma vez pelo seu amor, pela cruz. Te damos graças porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Que nessa noite, tudo que for falado aqui nessa plataforma seja direcionado pelo seu Espírito. E que o nosso coração possa arder, Pai. Em nome de Jesus, que possamos sair desse lugar diferentes da forma que entramos, em o nome de Jesus, amém? Queridos, nós iniciamos mais um ano, né? Primeiro culto aí de 2026, e junto com um ano que se inicia, muitos projetos pessoais, não é verdade? Quem aqui não tem projetos, não tem sonhos? Todos nós temos. Talvez você já fez projetos de comprar uma casa nova, ou de fazer uma reforma na sua casa. Você fez projeto de, talvez você que tem um carro e quer trocar de carro, talvez você que não tenha um carro, o seu projeto é adquirir um veículo esse ano de 2026. Talvez o seu projeto seja casar esse ano de 2026. Bem, querido? Eu acho que o pessoal não está querendo casar não, né? Mas enfim. Talvez o seu projeto seja estudar. Talvez o seu projeto seja ficar fit esse ano de 2026, né? Esse ano, pastor, eu já me matriculei na academia. Eu me matriculei lá em 99. Mas esse ano eu vou começar. Talvez esse seja o seu projeto. Enfim, o ser humano está cheio de projetos, né, querido? Projetos pessoais, né? Nós temos mesmo que sonhar, nós temos que projetar, nós temos que vislumbrar um futuro melhor para nós. Querido, nada de errado nisso. Temos mesmo. Nós temos mesmo que querer uma vida melhor, né? Só que nós não podemos esquecer de que Deus também tem as suas metas. Deus também tem os seus projetos. Deus tem também objetivos. E para que as metas, para que os projetos, para que os objetivos de Deus sejam de fato colocados em práticas, Deus precisa de gente. Deus precisa de gente para que isso se coloque em prática. Deus precisa de mim e Deus precisa de você. Agora, olha de novo para esse irmão, vê se ele ficou um pouquinho mais bonito. Fala com ele assim, pegou? Deus conta contigo. E Paulo, querido, ele sabia disso. Paulo, ele sabia que ele era salvo pela graça. Paulo, ele sabia que ele era redimido pela graça. Paulo, ele sabia que a graça era hiper, mega, super abundante na vida dele. Mas Paulo também sabia que a graça de Deus dava força para ele trabalhar. Dava força para ele poder fazer em prol do reino. E ele deixa muito claro que ele diz assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele fala assim, ó, tudo que eu sou, eu agradeço a graça de Deus. E essa graça de Deus, esse amor de Deus, a obra consumada da cruz, o sacrifício, o sangue derramado, não foi em vão na minha vida. E Paulo deixa bem claro, ele fala assim, ó, eu trabalhei mais do que todos eles. Paulo sabia que a graça era hiper, mega, super abundante na vida dele, e mesmo assim ele falou assim, eu não vou ficar parado, eu vou botar a mão no arado, eu vou para cima. Porque tem muita gente precisando ouvir esse evangelho que um dia eu conheci. Tem muita gente lá fora precisando ouvir desse evangelho, dessa obra consumada da cruz, que você conheceu, querido. Que eu conheci. E Paulo sabia disso.
Ele chega ao ponto de dizer que ele trabalhou mais do que todos. E tem muita gente que ainda fala que o evangelho da graça é aquele evangelho que as pessoas não precisam fazer mais nada, não é verdade, querido? Em relação à sua salvação, não. Mas quando você entende o que Cristo fez por você, você quer que outras pessoas conheçam esse Cristo também, para que esse Cristo possa fazer por elas também. Está dando para você entender, querido? Então a graça, na verdade, ela é uma força que você tem para poder trabalhar ainda mais. Porque agora você sabe que quem vai fazer não é você, mas quem vai fazer é o Espírito Santo através de você. Não é na força mais do seu braço, mas é o próprio Deus que vai fazer através de você. E é seguindo esse exemplo que nós temos que nos colocar à disposição para que o máximo de pessoas sejam alcançadas. E eu acredito nisso nesse ano de 2026. Amém, querido? Infelizmente, nós temos visto muita desgraça aí no mundo, querido. Eu não sei se na sua rua, lá na rua que você mora, no bairro que você mora, é assim. Mas tem uns pancadão lá que fica a noite inteira. Ou é só na minha rua? Na sua rua também tem? Olha, tem muita gente precisando de Jesus. Talvez dentro da sua casa. Talvez vizinho seu, de frente para a sua casa, na sua rua. Muita coisa ruim acontecendo nesse mundo, querido. E eu posso te falar uma coisa? Não vai melhorar. Não vai melhorar. E o que isso tem gerado em nós? Quando eu vejo pessoas perdidas, quando eu vejo pessoas sem Jesus, o que isso tem gerado dentro de mim? Qual o sentimento que o meu coração tem sentido quando eu vejo alguém perdido? Quando eu vejo alguém que não tem Jesus? Deus, querido, Ele nos chamou para que outras pessoas fossem alcançadas através da nossa vida. Deus não te chamou, não me chamou para que nós fôssemos apenas um membro de igreja domingueiro, não. Deus nos chamou para algo maior. Paulo deixa bem claro, eu trabalhei muito mais que todos. Eu fiz muito mais que todos. E é baseado nisso, querido, que eu quero ministrar para você nessa noite. Movidos pela compaixão. Eu preciso ter compaixão pelos perdidos. Eu preciso olhar pessoas que não entendem, que não receberam Jesus ainda como Senhor e Salvador da vida delas, e o meu coração ficar triste, ao ponto de eu me sentir impulsionado a falar desse amor por elas. Existe um texto que está no livro de Neemias, Neemias capítulo 1, e nós vamos discorrer um pouco sobre esse texto. Neemias 1, a partir do versículo 1. Olha o que a Bíblia vai dizer. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Neemias, copeiro lá do rei, estava lá, Jerusalém, sitiado, você sabe da história. Neemias, em um determinado momento, quando começa o livro dele, Neemias faz uma pergunta a respeito de como o povo estava, de como se encontrava o povo depois de tudo aquilo que tinha acontecido em Jerusalém. Neemias aqui, a Bíblia vai nos relatar que Neemias, ele se preocupou com a situação do povo. Neemias se preocupou pela situação em que o povo se encontrava. Olha o versículo 2, fala sobre isso, volta para mim.
Olha lá, um dos meus irmãos e ele, algum de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Neemias estava preocupado com o povo. Neemias estava dentro do palácio, estava lá tranquilo. Então ele poderia ter ficado tranquilo. Mesmo assim, Neemias se preocupa como o povo estava. Talvez o que está faltando para nós, muitas vezes, é tirar os olhos, querido, das nossas coisas e nos interessar pelos problemas dos outros. Ah, pastor, cada um cuida da sua vida. Não, querido. O problema do seu irmão também é o seu problema. Porque a Bíblia manda eu chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Então, se um irmão está passando um problema, o problema dele é meu problema. Se o irmão está feliz, a felicidade dele é a minha felicidade também. Olha o que diz Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ah, pastor, não vou ficar tomando conta da vida dos outros. Não estou falando isso, querido. Não estou falando de tomar conta ao ponto de ser um fofoqueiro. Estou falando de se preocupar com uma situação que o seu irmão esteja enfrentando, é diferente. Aí, se você continuar lendo Filipenses, olha só, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Aí agora você pegou qual que é o texto, né? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele se preocupou com a vida daqueles que estavam necessitados. E se eu tenho o caráter de Cristo sendo formado em mim, eu também tenho que me preocupar com aqueles que estão necessitados. Eu quero te fazer uma pergunta, não precisa me responder. Mas talvez essa pessoa que está sentada do seu lado aí, você sabe qual que é a situação que ela está enfrentando hoje? Você sabe se ela está enfrentando uma situação financeira difícil? Você sabe se ela tem comida dentro de casa para comer? Você sabe como está o casamento dela? Você sabe se ela tem algum filho que está nas drogas? Você sabe? Nós não sabemos muitas vezes. Sabe por quê? Porque muitas vezes que nós viemos para uma reunião dessa, e aí viemos aqui, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, né? Nós recebemos uma palavra e vamos embora. Porque nós nos preocupamos somente com a nossa necessidade. E esquecemos que aqui é um corpo. Talvez você não sabe o nome da pessoa que está no banco de trás aí do seu. Não deveria ser assim. Não deveria. Preciso me preocupar com aquele irmão que sumiu. Eu tenho certeza que se eu pedir para você em 5 minutos, lembrar aí de 5 pessoas que você viu na igreja e não estão mais, você vai lembrar de muito mais. Você imagina eu que toda semana estou aqui em cima da plataforma. Quantas carinhas eu não vejo aqui mais? O que será que está acontecendo com aquela pessoa que sumiu? Será que ela foi embora por conta de quê? Por qual motivo? Neemias aqui, ele mostra uma preocupação profunda pelo povo. E é essa mesma preocupação que tem que fazer parte da nossa caminhada. Ah, pastor, querido, deixa eu te dizer algo. Hoje em dia, nós temos algo, eu não sei se você conhece, mas nós temos algo hoje chamado WhatsApp. Você já ouviu falar? Não? É a coisa mais rápida, mais fácil que tem. Não custa nada mandarmos uma mensagem para quem está sumido. Será que você já fez isso? Eu, graças a Deus, eu faço isso toda semana. Eu estou mais pelo culto da manhã. Então eu tenho mais contato com aqueles que estão de manhã. E sempre que eu vejo que um ou outro sumiu do culto da manhã, eu já mando uma mensagem. Isso, graças a Deus, a gente faz bem. Mas imagina só, se todos nós fizéssemos. Se todos nós nos comprometêssemos. Eu me lembro, eu estava vendo algumas fotos
de alguns cultos jovens, né, que nós fizemos há alguns anos atrás. Entendeu, Betão? Que, nossa, eu não vou falar quanto tempo, né? Mas, e tinha tantos jovens ali, né, Rose? Tantos jovens, e assim, jovens promissores demais. Aqueles que falam assim, nossa, esses aqui estão bombando, esses aqui vão virar grandes ministros. Potencial grande na mão de Deus. E muitos deles estão perdidos. E quando eu estava olhando aquelas fotos, eu falei, meu Deus, como é triste isso. O nosso coração, ele precisa se compadecer, querido. Precisa se compaixonar com isso. Eu não posso achar normal uma pessoa chegar perto de mim e falar assim, pastor, eu estou indo embora da igreja, eu não posso achar isso normal. Eu não posso, a pessoa sumiu, eu não posso achar isso normal. Isso não pode ser normal, querido. Não pode. Neemias aqui, a Bíblia vai dizer então que ele se interessa pelo povo. Ele se interessou. Ele perguntou pelo povo, eu quero saber do povo. Aí nós vamos lá para o versículo 3 de Neemias 1. Neemias 1:3. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Neemias, querido, como eu disse aqui anteriormente, ele poderia ter sido indiferente à situação, afinal de contas, ele estava no conforto do palácio, ele estava tranquilo com a vida dele. E nós, como temos reagido às situações que estão ao nosso redor? Quando chega uma situação para você resolver, você transfere a responsabilidade, você mata no peito e fala assim, eu vou resolver. A gente vê muito isso assim, ó. Chega uma situação, espera que eu vou chamar o pastor resolve para você. Não, se Deus colocou para você, resolve você. Deus está te dando uma oportunidade de ser um solucionador de problema. Deus está te preparando para algo maior. Querido, nós estamos aqui em cima da plataforma pregando, temos um título de pastor, mas nós já exercíamos a função pastoral há muito tempo. A função pastoral você exerce aí embaixo. Plataforma é uma consequência de algo que a gente já faz. Está dando para você entender? O chamado para cuidar, para amar, para solucionar problema não é do pastor, é de todos. É da igreja. Chegou um problema, vamos tentar resolver. Se não conseguiu, aí sim, busca ajuda, mas tenta você resolver. Deus está te dando uma oportunidade, querido, de lá na frente alguém falar assim, você me ajudou, eu lembro do que você fez por mim. Isso é tão bom. Não é para encher você não, mas isso é tão bom quando alguém fala assim, poxa, você me ajudou. É forte. É isso aí. Olha o que diz o versículo 4. Olha só. E sucedeu que ouvindo essas palavras, assentei-me e... Querido, ele se preocupa com a situação do povo ao ponto de ele sentar e se compadecer. Falar assim, eu vou chorar por essa situação. Eu não aguento ver um irmão meu sofrendo. Eu não aguento ver um irmão meu passando necessidade. Eu não aguento. Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Será que nós temos chorado por aqueles que se perderam aí? Por aqueles que estão sumidos? Deixa para lá, né, pastor? Não deixa não, querido. Quando eu olho, a Rose falou sobre o coração de Deus aqui. Quando eu olho o coração de Deus, eu creio que no coração de Deus bate por almas. Queridos, Deus não está preocupado com quanto sermão eu preguei. Deus não está preocupado com quantas músicas eles cantaram. Deus está preocupado com quantas almas nós recolhemos para Ele. É isso que vai contar. Não vai contar quantas vezes eu subi na plataforma para pregar. O que vai contar é quantas almas eu ganhei para Ele. O que eu estou fazendo em prol do reino. Tem muita gente para ganhar para Jesus em Juiz de Fora, querido. Muita gente. Tem muita gente.
orei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante os deuses dos céus. Depois de lamentar e chorar, Neemias intercede pelo povo. E pelo povo que nem conhecia, olha só, que loucura isso. Eu tenho certeza absoluta, querido, que quando nós começamos a orar, olha só, a maioria das coisas que nós oramos é para nós mesmos. Nós precisamos tirar um tempo mais de oração para interceder. Interceder por aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão afastados. Porque dentro da minha casa tem gente que precisa de Jesus. Dentro da sua casa tem gente que precisa de Jesus, sim ou não? Pastor, acabou aí? Não. Olha o que diz Neemias 2:5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu o quê? A edifique. Queridos, Neemias dá uma grande lição para nós aqui. Ele não só orou, mas ele também teve atitudes de amor em relação ao povo. Ele poderia ficar lá no conforto, mas ele decidiu sair e reconstruir a cidade. Do palácio, Neemias, ele ouvia as notícias, mas lá na cidade, ele tocava as ruínas e ajudava na reconstrução. Pastor, o que você está querendo dizer? Que nós precisamos sair das quatro paredes, queridos. Nós precisamos sair daqui. Esse lugar aqui é bom para a gente se reunir, ouvir uma palavra e adorar a Deus junto. Mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro fazer a obra de Deus é lá fora. É lá fora. Foi isso que Neemias fez. Tocar as ruínas, meu irmão. É aí aonde ninguém quer ir. É lá naquela boca de fundo do seu bairro, sabe? Aonde ninguém quer ir. Aonde ninguém dá nada. Lá no Jockey. Tá rindo? Nova Era também tem. Benfica. Vamos ver mais aonde. São Pedro, Caiçaras, não é, querido? Jockey 2, Barbosa lá, Barra Industrial, tem também. Mas aonde? Santa Cruz tem não. Querido. A seara é grande. A seara é grande. Nós precisamos sair das quatro paredes para tocar nas ruínas do mundo aí fora. Tem muita coisa para poder ser feito, querido, muita coisa. Muita coisa. Olha só, tem um número considerável de pessoas aqui. Imagina só, se cada um de nós fizermos um compromisso de ganharmos essa semana uma pessoa só. Uma só que eu estou falando para Jesus. Se nós ganharmos uma só, essas cadeiras estarão todas cheias. Se o povo que estava de manhã aqui ganhar uma só, o culto da manhã também vai estar lotado. Nós vamos ter que abrir o terceiro culto. Olha só. Pastor, mas o quê? Eu preciso sair para ganhar pessoas, trazer de volta as que foram embora. Abrir a minha casa para uma célula. Querido, houve um tempo lá em casa que nós tínhamos 4 células em casa. Né? E era tanta gente que girava em torno de 50 pessoas lá em casa na quarta-feira. Tinha uma célula de jovens lá no terraço que eles botaram fogo no terraço, para você ter ideia uma vez. E esses mesmos meninos, isso é o mais triste que eu vou contar aqui agora. Esses mesmos meninos que frequentavam a célula de adolescente que nós tínhamos lá, são os que estão lá na esquina do Jockey hoje. Isso é que deixa a gente mais triste. E qual que é a missão agora? É abrir a célula de novo e tentar trazer de volta. Porque ele tem uma ferramenta poderosa que se chama célula. Quem trabalhou com célula aqui sabe daquilo que eu estou falando. É muita gente que dá para ganhar. Talvez você não vai trazer nem aqui para a igreja, mas você vai ganhar para Jesus, querido. Então assim, dá para a gente fazer? Claro que dá. Nós precisamos ser o bom samaritano. Quem é o bom samaritano? Ele olha, se compadece e carrega no ombro a pessoa, querido.
O bom samaritano foi isso que ele fez. Ele olhou, se compadeceu, e o que ele fez? Eu vou botar no ombro, eu vou te levar. E muitas vezes é isso que a gente vai ter que fazer. Então Neemias, ele não só ficou em palavras, ele foi para a ação. Ele perguntou pelo povo, ele orou pelo povo, ele lamentou, ele chorou, mas o que ele fez? Vou lá e eu mesmo vou começar a reconstrução. Eu mesmo vou pôr a mão no arado. Tem muita. Ah, pastor, eu quero montar um grupo de evangelismo, conta com a gente. Conta com a gente. Vamos embora. Pastor, eu quero trabalhar com vocês no encontro, vamos embora. Pastor, eu quero abrir uma célula. Coloca meu número aqui do telefone, pega o número do pastor Zé Casa aí também, coloca aqui também. Pode colocar aqui, fazer um favor, o meu número. Você quer abrir uma célula, nós vamos abrir uma célula na sua casa. Nós vamos abrir uma célula na sua casa. É só mandar uma mensagem para nós. Nós vamos abrir uma célula lá. Talvez não vai ser eu que vai liderar, mas que nós vamos direcionar um líder para lá, nós vamos. Pode ficar tranquilo. E você que já liderou célula um dia, é contigo que Deus conta para liderar de novo. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém. É forte ou não é? É isso aí. É carregar no ombro. É partir para cima. É não ficar só de palavra. É ir lá nas ruínas. É ir no foco. Olha o que diz Neemias capítulo 6, versículo 15. Neemias 6, 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52. Se você olhar aqui alguns textos antes, você acha que Neemias, ele chegou lá, agora nós vamos construir o muro, vamos reconstruir o muro, tudo de boa? Não, ele teve muito contra-ataque. Teve muita perseguição. Não foi fácil para ele, para chegar até aqui e falar assim, acabou, reconstruímos o muro. Só que mesmo com as dificuldades e perseguições, Neemias não parou a reconstrução do muro antes do fim. Enquanto houver ruínas no mundo, nós não podemos parar não, querido. Amém, querido? Enquanto houver perdido, nós não podemos parar. Enquanto houver drogados, nós não podemos parar. Enquanto houver endemoniados, nós não podemos parar. Não pare nas críticas, nas dificuldades, não para não. Deus está chamando aqui nessa noite reconstrutores em nosso meio. Tem uma história de dois fazendeiros, eles eram irmãos, e a casa deles, a fazenda deles era separada por um riacho, e eles brigavam muito, e um não queria nem ver a cara do outro mais. E aí um certo dia, um carpinteiro bateu na porta de um, falou assim, eu sou carpinteiro, eu queria ver se você tinha algum serviço para mim aqui. E aquele homem falou assim, foi até bom você ter batido aqui mesmo, porque eu tenho um trabalho para você. Está vendo aquele riacho ali? Eu quero que você construa um muro alto ali, de madeira, que eu não quero nem ver o outro lado. Eu não quero, que lá do outro lado mora meu irmão. Eu não quero nem ver a cara dele. Aí aquele carpinteiro falou assim, é isso mesmo que o senhor quer? Você consegue fazer? Consigo. Então eu vou ficar fora alguns dias, você faz isso aí para mim, quando eu voltar eu quero ver o serviço pronto. Beleza. Aquele fazendeiro foi viajar, e quando ele voltou, ele teve uma surpresa. Em vez de um muro, tinha uma ponte. E quando ele olha para a ponte, o irmão dele está vindo, correndo, para abraçar ele. E o irmão dele dá aquele abraço, gostoso. E ali eles se perdoam e passam a viver de fato como uma família. E aí aquele homem fazendeiro olha para o carpinteiro e fala assim, por que você fez a ponte em vez do muro? Ele falou assim, porque eu fui chamado para construir pontes, em vez de construir muros. Então esse é o chamado meu e o chamado seu, querido. Nós somos chamados para construir pontes, para levar pessoas até Jesus,
para fazer com que pessoas conheçam esse Deus que você conheceu um dia. Esse Deus de amor, esse Deus de perdão, esse Deus de reconciliação. Esse Deus que tanto fez a diferença na sua vida. Ó, pode anotar aí, tá, querido? Nota aí, pode falar com o pastor aqui, eu que botei o nome no telefone dele aí. Está precisando de uma célula? Vamos ser ponte. Tem um montão de gente lá na nossa rua que ainda não conheceu Jesus, porque tem um monte de gente colocando muro em vez de ponte. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Às vezes passa na rua lá, tem aqueles vendendo droga. Esse menino não tem jeito, não. Não é assim? Talvez você já falou isso. Isso aí, o futuro dele é cadeia. Daqui a pouco parece morto. Tem gente que ainda fala assim, daqui a pouco acorda morto. Tem como. Mas Deus está nos chamando para ser construtores de ponte. Deus conta conosco. Amém? É ano do crescimento, querido. Acho que o povo não entendeu, não. É ano do crescimento, amém, queridos? É ano de ganhar uma multidão para Jesus. Esse é o ano. É ano de abrir a porta da sua casa, como eu disse aqui, para que uma célula seja aberta. Pastor, por que você está enfatizando tanto? Porque se tem uma ferramenta para ganhar a gente, é a célula. Eu quero te dar algumas sugestões aqui para o ano do crescimento, para a gente poder encerrar. Decida romper com o isolamento daqueles que estão ao nosso redor. Pastor, o que é isso? A gente não pode permitir que um irmão seja apenas mais um número dentro da igreja. Não posso permitir que isso aconteça, que seja apenas um dado estatístico, um número a mais, sem nome, sem cara. Não posso. Talvez o que nós estamos precisando fazer agora de imediato é uma grande pescaria dentro do nosso aquário. Porque tanta gente que circula que muitas vezes a gente não sabe nem o nome. Às vezes entra na igreja, vai embora, a gente não pega um telefone, quando some a gente não tem contato dela. Está dando para você entender, querido? Nós precisamos estar mais atentos a isso, e eu me incluo nisso. Então isso é como eu disse aqui, isso não é papel só do pastor, isso é papel da igreja. Além do mais, você vai abranger o seu ciclo de amizade. Como é bom ter amigo, né? Talvez, querido, o seu grande amigo de toda a vida está sentado aqui e você não sabe. Você não conheceu ele ainda? Então nós não podemos deixar mais isso acontecer. Pessoas entrarem e sair sem a gente ter esse contato com ela. Seja sensível à necessidade das pessoas ao seu redor. Como eu disse aqui, querido, eu preciso, estar sensível. Aconteceu um fato comigo uma vez. Nós estávamos lá ainda na igreja, lá na Barão de Cataguases, e uma família chegou até em mim, uma necessidade de uma família, e naquele momento a igreja não tinha como ajudar, não tinha as coisas, e o que eu fiz? Eu fui no mercado, comprei algumas coisas, bem, tá, beleza, e levei. Quando eu chego lá, tinha um outro pastor lá conversando com a família, né? E assim, só cheguei, deixei as coisas, saí, e aí depois que acabou, o pastor, né, no outro culto, ele me chamou e falou assim, Dudu, rapaz, você sabia que você me surpreendeu aquele dia e surpreendeu aquela família também? Porque, aquela família nunca esperava de você chegar lá, ali naquele momento, com aquele tanto de coisa que você chegou. Eu falei, mas a intenção era essa mesmo. A intenção era suprir a necessidade dela e, ao mesmo tempo, surpreendê-la. Então, assim, eu fiquei sabendo de uma necessidade e acabei surpreendendo ela. Então, assim, se permita ficar sabendo da necessidade do outro e se permita surpreendê-la também, querido. Se permita. É tão bom quando alguém chega com algo que você não espera, que a pessoa não está esperando, você chega ali e fala, toma aqui. Outra coisa, seja afetuoso no relacionamento com os irmãos. Ah, pastor, como assim? Conheça as pessoas, chame pelo nome. Não sei o nome, pergunta o nome. Cumprimente. Ah, mas pastor, mas aquela irmã é metida. Então, cumprimenta ela até te cumprimentar.
Aquele irmão é metido, cumprimenta ele até te cumprimentar. Talvez ele não é metido, talvez ele é tímido. Ela é tímida. Não gosta de conversar, não gosta de gente. Tem gente que não gosta de gente, né, querido? Ué. Tem gente que não gosta de... Né? Quer ver? Eu vou contar algo para vocês. Vocês vêem o pastor Dudu aqui pregando, todo domingo. Mas o pastor Dudu gosta de ficar sozinho na casa dele. O pastor Dudu gosta de ficar na dele. Eu não gosto de casa cheia de gente. É o meu jeito. Então, assim, tem gente assim também. Tem gente que gosta de ficar mais no cantinho ali. Né? Quer ver uma coisa? Sempre quando a gente fala assim, procure alguém para você cumprimentar, para você dar um abraço. Geralmente você vai em quem você conhece. E deveria ser justamente o contrário. Ou seja, eu vou lá naquele irmão que eu nunca cumprimentei ele. Aquele ali, eu vou lá naquela irmã que eu nunca tive a oportunidade de cumprimentá-la. É assim que são criados os relacionamentos dentro da igreja, querido. Amém, queridos? Está tudo tranquilo aí, né? Outra coisa, decida ser um investidor. Barnabé, querido, ele investiu em Paulo. Paulo só pôde falar aquilo que nós lemos no início, que pela graça eu sou o que sou, porque alguém investiu nele no começo do ministério. E eu não estou falando muitas vezes de dinheiro, não. Estou falando de tempo, de discipulado. Estou falando de ensino mesmo, de cuidado. Paulo só se tornou Paulo porque teve um Barnabé que investiu nele. Aí Paulo investiu em Timóteo. Olha só. Elias investiu em Eliseu, Moisés investiu em Josué. Em quem nós temos investido? Discípulo gera discípulo. Resolva ser atencioso e acolhedor com os visitantes. Para a gente poder encerrar aqui, ó, Romanos 15, 7. Olha só. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Olha só, eu pesquisei um pouquinho, e existe uma empresa americana, chamada Standard Company. Ela é uma empresa que faz pesquisas sobre empresas, né? É uma empresa que faz pesquisas sobre empresas, sobre clientela de empresa. Isso tem muito a ver com igreja. E essa empresa, ela quis saber por que os clientes desapareciam das tais empresas. Quais eram os principais motivos que aqueles clientes não queriam vir mais para aquela empresa, para determinadas empresas. E isso serve de advertência para a igreja de hoje. Olha só, 1% dos clientes morreram. Então pode ser que muita gente também não venha na igreja porque morreu. Isso acontece. 3% mudaram para outro lugar. Mudaram de bairro, mudaram de cidade, mudaram de país, enfim. 5% daquela clientela encontraram um preço melhor, né? Porque estava falando ali de empresa. 9% mudam em função de alguma conveniência. 14% mudaram pelo um descontentamento pessoal. Agora, pasmem, 66% mudaram de empresa por causa de um mau atendimento. Isso tem muito a ver com igreja. Ah, pastor, você está falando de empresa? Não, estou falando de igreja. Se uma pessoa entra por essa porta e ela não se sente bem acolhida, ela não volta mais. Não volta mais. Se ela não se sente abraçada, se ela não se sente amada, se ela não se sente acolhida, se ela se sente excluída, ela vai embora. Isso é para a gente pensar como igreja. Então assim, e nós temos, querido, nós temos diferenciais que outras igrejas não têm aqui em Juiz de Fora. Quais são, pastor? Nós temos uma sede própria, uma igreja própria, nós não pagamos aluguel, nós temos um estacionamento grande demais aqui, que cabe o seu carro aí, amém, querido? Amém. Cabe o seu Porsche ali, ué. Amém, ué. Cabe a sua van para você encher ela no seu bairro e trazer para a igreja. Amém.
É, né? Então tá bom, é isso aí, glória a Deus. Você tem pastores bonitos, querido, inteligentes, convencidos. Você recebe uma palavra que não é qualquer lugar que recebe. Um evangelho puro e genuíno. Então, você precisa entender de uma vez por todas que se Deus te plantou aqui, é para que você floresça e dê fruto nesse lugar. Não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Só isso? Não. Para que vai e dê fruto. Deus está chamando eu e você para uma responsabilidade. Esse ano de 2026, Deus conta comigo e Deus conta contigo. Amém, queridos? Queria que você ficasse de pé nessa noite. Ah, Jesus.